Muito bem, vamos para o nosso próximo assunto, que é escolástica, isso, né? O que nós temos em escolástica? Escolástica é um período da Igreja que compreendeu ali o século IX em diante, foi uma organização de um programa de ensino feito pela religião cristã, o cristianismo, a religião católica, no ensino, organizando essa ideia de estudo, de aprofundamento, porque até então não existia, né, um conceito de ensino. O que nós vemos aqui? Divisão entre dois tipos de educação, de ensino, né, sistema de ensino. O primeiro deles era o programa de ensino de artes, literatura, e nós vemos ali gramática, retórica, dialética. A retórica fala, então tem a ver com falar, com escrever bem. E o outro programa de ensino é o científico, que entraria ali matemática, né, aritmética, geometria, que também tem a ver com construção, né, astronomia, que tem a ver com os astros, tá, com o céu. Então, às vezes, a gente cuidado para não misturar com astrologia. Astronomia tem a ver com localização geográfica a partir dos astros. E música. Por que música está na científica? Porque a música é pura matemática. Se tem alguém aí de vocês que gosta de música, vai concordar comigo. A música ela é um jogo de matemática, certo? Então, nós vemos o primeiro ponto importante aqui, a preocupação com a educação, né? Dali vem o nome escolástica, organizar escolas de estudo, sistematizar o estudo, o conhecimento em escola. O conhecimento estava espalhado por aí, né? Então eles queriam organizar o conhecimento. Dentro desse período nós temos uma pessoa importante na escolástica chamada São Tomás de Aquino, tá? Guardem bem esse nome. Lá na patrística nós tínhamos o Santo Agostinho. Tá, e aqui nós temos o São Tomás de Aquino. Estamos ainda no período medieval aí da Igreja como aquela que forma a filosofia ocidental. Estamos aí em 1200 a 1300. Tá? Um dos expoentes da filosofia dessa escolástica, então, é São Tomás de Aquino. Ele se identifica muito com o pensamento de Aristóteles. E ele associa o cristianismo ao pensamento de Aristóteles. Lá no outro vídeo nós vimos que Santo Agostinho associa o pensamento de Platão, corpo e alma. Qual era a característica de Aristóteles? A lógica, certo? Então, São Tomás de Aquino vai associar lógica e religião para explicar a religião. E aqui eu vou dar um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. Tá? Ele coloca Deus como o sujeito que cria, o Criador, e a humanidade, o mundo, como criatura. E como é que nós podemos associar isso à lógica? Vamos acompanhar o raciocínio e a imagem. O sujeito Deus, Criador infinito, eterno, cria a sua imagem e semelhança um outro sujeito chamado ser humano, mas que é material, não é eterno. Como é que esse sujeito, Deus, qual é a semelhança então que ele tem com a sua criatura? Ou o que a criatura, homem, ser humano, tem a ver de semelhante com o seu Criador? Até então nada, porque um é mortal e outro não é. Um é eterno e o outro é temporal. Um é finito, o outro é infinito. Né? Onde é que se vai se colocar essa questão da semelhança? Aí que vem o grande jogo de Aristóteles, ou no caso de São Tomás, aproveitando a lógica de Aristóteles. Para que essa criatura para que ela possa ser imagem e semelhança de Deus, ela precisa, para que ela possa ser eterna, estar com o seu Criador, conforme aquilo que rege a religião, né, para que ela possa ter um fim, não aqui na Terra, nesse momento de existência, mas que ele possa chegar à eternidade como seu Deus, que o criou especialmente, o fez no sexto dia como obra-prima, essa obra-prima, para que ela possa chegar até o seu Criador, ela não pode assim sair da sua condição naturalmente, a não ser que o Criador se faça criatura, ou seja, Deus infinito, eterno, se faça ser humano finito, material, nasça como ser humano, como criatura, certo? Viva como criatura naturalmente
e chega em determinado momento ele morra, ele venha a morrer, e nessa morte aí está a passagem. Na morte, que para todos parece ser o fim, esse sujeito eterno, né, Deus eterno, ele vem, se torna criatura, tá? Ele passa por todas as fases e ele morre. Quando ele morre, ele volta para o lugar que é o eterno, que é o ser infinito. Ele volta para a sua condição de ser divino ali. Fazendo isso, só o Criador se fazendo como uma criatura pode abrir a possibilidade da criatura se tornar estar com seu Criador. Ou seja, o ser divino, eterno, imortal, tá? Fora do tempo, ele entra no tempo, se torna finito. Ele morre, passa por todas as fases, ele morre e volta. Quando ele vai para a eternidade, ele abre a possibilidade, como ele se tornou criatura, ele abre a possibilidade para que as criaturas se voltem para ele. Por isso que, nessa teologia, a eternidade está limitada ao ser humano, porque Deus se fez ser humano, não se fez outro ser. É o ser humano que vai para a eternidade. Né? Então, se vocês observarem um pouco, o que nós temos aqui é nada mais do que uma linguagem lógica aplicada à teoria da religião, ou à teologia. É uma criação de uma teologia, de uma regra, ou de uma doutrina, baseado num esquema lógico, né? Esquema todo lógico. Só para terminar, vamos ilustrar um outro exemplo. Imaginemos que um pintor faça uma pintura, ele adora tanto aquela pintura que ele gostaria de conviver com aquela pintura. Ele gostaria de tomar um chimarrão com a pintura, certo? Mas ele não pode. Para que essa pintura possa conviver com ele e experimentar a existência, o pintor se torna a pintura e volta à condição de pintor, para que a pintura possa chegar até ele. Ele precisa até o encontro. Aí nós vimos como Platão, ou melhor, como São Tomás de Aquino aplicou a lógica na religião, certo? Essa é uma observação que eu gostaria de ter feito neste vídeo. Já vamos para o próximo.